o nosso irmão Fábio, para a glória de Deus. É Jaco, né? Fábio. Jaco, Fábio, para a glória de Deus. Ele gosta de sabão, né? Não sou eu que gosto, não. Eu acho que eu não gosto, esqueço. Glória a Deus. Não é questão de gostar, não. Eu gosto que chama de Silene. É questão de identificar. Eu saúdo a amada igreja, saúdo toda a vizinhança e todos que nos ouvem com a paz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ontem tivemos no aniversário do meu irmão, o Cláudio, né, o Nininho, e foi uma coisa tremenda, porque nós tivemos a oportunidade de, no meio daquela comemoração, nos sentirmos como se fossem as bodas de Caná, porque alguns comemoravam com bebida, né? Tinha bebida, mas outros comemoravam sem a bebida, e a gente pôde falar da palavra do Senhor, né? Pregar o Evangelho sem atacar a decisão de cada um, porque não nos cabe atacar, nos cabe amar, né? E mostrar, porque às vezes a gente fica esperando, achando que as nossas vozes são poderosas ao ponto de transformar a vida das pessoas, e não, só Jesus, e é no tempo dele. Mas o mais importante é que o Senhor é tão maravilhoso, que ele vem nos mostrando a mudança nas pessoas, e isso é tremendo, sabe, é incrível, e eu louvo a Deus por isso. Gostaria que os irmãos abrissem, né, no segundo livro de Reis, no capítulo 2. Segundo livro de Reis, capítulo 2. Segundo Reis, capítulo 2. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Amém, igreja? Glória a Deus. Diz assim a Sagrada Palavra. Amém? Amém. Diz assim a Sagrada Palavra. Sucedeu que quando o Senhor estava para elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então, os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu sei. Calai-vos. E Elias disse a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então, os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse também: eu bem o sei. Calai-vos. E Elias disse: fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas e pararam defronte deles de longe. E assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados. E passaram ambos em seco. Sucedeu
que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te farei. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. Então, pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também tomou a capa de Eliseu, que dele caíra, e retornou e parou à margem do Jordão. E tomou a capa de Elias, que dele caíra, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Elias passou. Aleluia, glória a Deus. Meu Senhor e Deus, Pai de bondade, misericórdia, a Ti clamamos, Senhor, por misericórdia. Nós somos pecadores, falhos, não sabemos, Senhor, como fazer a Sua vontade. Muitas das vezes nós atropelamos, Senhor, botamos o carro à frente dos bois, mas o Senhor é misericórdia para nos ensinar a cada dia. Dá-nos, Senhor, entendimento. Cuida de cada um de nós, segundo a Sua vontade, segundo aquilo que está proposto no seu coração, Senhor. Por isso eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu gosto muito dessa passagem, porque ela é uma passagem impactante, como se diz, porque a gente vê o quão Eliseu estava decidido a seguir os caminhos do Senhor, porque parece incrível, mas eram aproximadamente 150 filhos dos profetas, mas nenhum dos grandes profetas que estão relatados nesse livro da vida saíram dessas casas de profetas para cá, mas fizeram o papel deles. Não é porque a Bíblia não fala deles que eles não tiveram importância, sabe? Mas o mais importante para nós é, através dessa história, saber o que é perseverança. Porque Elias, ele foi superior na sua atividade do que o seu mestre. Porque depois daquele episódio, em 1 Reis 18, que Elias acaba matando os profetas de Baal, de Azerá, que ele é jurado de morte, né, pela Jezabel, ele desespera, o que não é difícil de entender. Mas quando a gente olha para um homem de Deus e fala, cara, um homem de Deus, um homem que previu isso, previu aquilo, disse que ia chover ou não vai chover, um homem que saiu à frente de Acabe, que estava no carro de cavalo, e ele a pé chegou primeiro, um homem que fez tanta coisa, de repente tem medo de uma mulher. Mas não é, mas é. Mas não é, mas é. Incrível. Mas no capítulo 19, depois dele passar por toda aquela tribulação de incerteza, o Senhor sempre esteve com ele. Mesmo quando enviou o vento, o Senhor não estava no vento, ele só enviou o vento. Enviou fogo, o Senhor não estava no fogo, ele só enviou fogo. Mas eis que vem a voz suave. E o Senhor conversa com ele e diz, cara, está tranquilo. Você vai ungir 3 pessoas. E o incrível
que o Senhor é tão tremendo, que o Senhor manda ele ungir Azael, ele manda ele ungir Jeú, e manda ele ungir Eliseu. Só que quando ele sai dali, ele já encontra com Eliseu, que era para ser o terceiro, mas acaba sendo o primeiro. E o incrível de tudo, que quando ele joga a capa em Eliseu, Eliseu se desperta, que é a oportunidade que ele tem de se poder seguir o Senhor. E essa capa é lançada em nós também. E Eliseu pede a ele para avisar os pais que ele vai sair, só que ele não faz isso. Ele, ao contrário, ele faz um sacrifício daqueles bois que ainda sobraram na mão dele, oferece ao povo e vai atrás de Elias. E permanece. E no próprio livro de Reis diz que Eliseu era aquele que jorrava água nas mãos de Elias. Olha só. Para o povo, ele era alguém que lavava as mãos de Elias. Mas não. Mas para Deus ele era alguém muito mais importante. Aleluia. Porque não é o que os outros estão vendo que você está fazendo. É o que o Senhor está fazendo com aquilo que você é. Quando você se deixa agir. Quando você quer que o Senhor haja na sua vida. Porque às vezes a gente fica pensando, poxa, igual o irmão Rodrigo quando estava falando, a igreja pudesse colocar de pé, eu não posso. O Senhor não está preocupado com isso. 1 Samuel, ele diz o que para, em 1 Samuel 16, ele diz o que para Samuel, quando Samuel vê, ele abre aquele, o Senhor não, Deus não vê como um homem, não vê na aparência, não vê do jeito que você está, ele vê no teu coração, na tua atitude, naquilo que você quer fazer, na tua intenção. Aleluia. Porque é muito fácil eu me fantasiar, chegar aqui, falar coisas lindas, maravilhosas, mas e a intenção que está no meu coração? O que sai depois da minha palavra? Porque a gente se engana muito com aquele que diz Senhor, Senhor. Mas se as obras, se não der fruto, João 15 diz o quê? Primeiro versículo. Primeiro e segundo versículo são claros. Eu sou a videira verdadeira. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta. Quer dizer, o ramo que está dele, mas não está dando fruto, ele corta, vai ser cortado. O Senhor fala sobre o joio e o trigo, são parecidos, não dá para distinguir. Se o lavrador, que é o lavrador, não consegue distinguir, imagina nós que não somos. Então a gente precisa estar atento, não é com o outro, é comigo, é o que eu faço, é o que eu falo. A gente está vendo episódios acontecerem aí, e as pessoas, não, aí um vai, não, eu estou em defesa do fulano, aí tem aquela máxima que eu falo, a Bíblia voltou para Adão. Mas quem nunca fez? Não importa quem nunca fez, o importante é que você não pode fazer. Você já foi alertado que isso é errado, vigia. Se você fez, peça perdão, se arrependa, assuma o teu erro, não se esconda na palavra. Aleluia. Você não pode pegar a palavra de Deus para justificar o teu erro. Que Adão disse, mas foi a mulher que tu me deste, mas Deus não falou para a mulher, Deus falou para ele. Aleluia. Enquanto a mulher ainda não tinha saído da costela dele. A mulher veio, ela quis o quê? Cuidar dele. E a maneira que ela encontrou foi o quê? Dando a melhor coisa. Às vezes a melhor coisa que ela está dando para ele não é o que realmente ele precisa no momento. Mas não é por maldade. Agora, você que é sabedor, porque a própria palavra diz em Tiago 4,17, aquele que sabe, não é aquele que não sabe, não, aquele que sabe. Fazer o bem, não faz, peca. Então, se eu sou um líder, se eu sou um pastor, se eu sou um diácono, se eu sou um servo, se eu leio a palavra e eu sei, e eu faço errado, eu tenho que me arrepender. Porque Davi era santo, Davi foi santificado,
Só Deus sabe. O Senhor o sabe. Mas ele voltava a cometer os mesmos pecados? Não. Ele não voltou a pegar uma outra Batseba. A diferença é só essa. Às vezes a gente se esconde porque vale a minha aparência. É disso que a gente está vivendo, de vista. A gente não está vivendo da fé. E a gente está perdendo tempo. Porque esses dias o Espírito Santo batendo no meu coração, aí eu fiquei assim, eu falei, Jesus, ó, coisa tremenda. Por quê? Às vezes a gente fica assim, olha, maravilha, o Senhor mandou pão para o povo de Israel, lá em Êxodo, aleluia, susteve todo aquele povo, mas eu não me converti por causa dos milagres de Jesus. O Espírito Santo me clareou isso na minha mente. Eu não me converti porque Jesus transformou a minha vida, não. O verdadeiro motivo da minha conversão é porque Jesus deu a vida dele por mim. Aleluia. Isso não tem explicação. Você pode pegar vários deuses que tem por aí, onde as pessoas estão louvando e bendizendo o nome deles, direito delas, ainda não conheceram o verdadeiro Deus. Mas tem uma diferença. Esses deuses, eles pedem alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa por eles. Você precisa fazer um sacrifício por eles. Você tem que fazer, você tem que dar alguma coisa para eles. Jesus não. Ele deu a vida dele pela minha e pela sua. Aleluia, glória a Deus. Pela vida de todo aquele que nele crê, porque ninguém é obrigado também. Você pode falar, bem feito. Igual a gente vê aí, ó. Está tendo um genocídio lá em Gaza, e as pessoas ainda estão no Velho Testamento, como se aquele Israel lá fosse Israel de Jacó, e não é. Aquilo é política, aquilo é ganância, aquilo é anticristo. Lá na Ucrânia a mesma coisa, e as pessoas não oram por isso, não, ainda ficam discutindo, buscando justificativas, enquanto as pessoas estão morrendo aqui, ó, indo para o inferno, porque eu estou preocupado com o que é bom para mim, com o que vai me agradar, a tribulação que eu estou passando, mas os outros. Porque quando Jesus vem andando sobre o mar, todo mundo se assustou, claro, quem não iria se assustar? Você está ali, de repente vem alguém, imagina, a luminosidade que não devia estar. Você imagina, Jesus vindo com todo o seu esplendor, no barco de noite, tu vai tomar um susto, meu irmão, ainda mais que Jesus não estava no barco. Mas quando descobre que é ele, eu posso ir? Pode. Vem. Mas se você não tiver fé, não adianta você ir. Que mais importante do que você querer ir, é você ter fé. Porque se você não tiver fé, meu irmão, não adianta. A tua oração pode demorar 7 dias. A tua oração pode ser mais alta do que tudo. Mas se você não tiver fé, essa tua oração vai ser tua. Ela não vai ser do Senhor. Então, quando Eliseu pediu porção dobrada do Espírito, uma coisa tremenda aconteceu, foi que ele usou tudo aquilo ali em prol dos outros. Ele não usou em prol dele. Tanto que no próprio 2 Reis 13, a palavra diz que o rei Joás chegou na casa de Eliseu, visitando ele, que ele estava doente da doença que o matou. Ele estava doente, com porção dobrada do espírito de Elias. Ele poderia muito bem, Senhor Deus, aleluia, glória a ti, me tira esse bagulho. Mas não, por quê? O propósito dele, o Senhor já tinha dito até quando ia. Quando a gente vê
Uma vez eu tive até um problema quando eu falei que a gente nunca deve orar como orou o Ezequias, porque você vai jogar na cara de Deus aquilo que você fez por ele. Se Deus é o único que te dá as coisas e não te joga nada na cara, Ele é o único que pode te dar alguma coisa. Se tem alguém que pode te dar vida, é Deus. Se tem alguém que pode te dar sabedoria, é Deus. Se você fez alguma coisa boa, é porque Deus está em você. Porque se o Espírito de Deus sair de mim e de você, só fica pecado. Não fica nada de bom. Não adianta você imaginar, não, mas eu não fica. Porque nós somos assim. A gente, quando a minha esposa estava lendo sobre o Jonas nas entranhas do peixe, aí me veio uma visão assim engraçada. Às vezes você abre o olho assim, ó, aí você vê que você está aprisionado dentro de um corpo que você não consegue controlá-lo. Você às vezes controla o seu espírito, você fica tranquilo, mas o teu corpo, tem hora que você é assolado por sentimentos, por coisas loucas. Por quê? Porque o corpo, como eu gosto de dizer sempre, na tricotomia que nós somos, o corpo é o que sai perdendo. Por quê? A alma é eterna, o espírito é eterno, o corpo não, ele vai acabar. Mas como diz a própria palavra, em 2 Coríntios capítulo 5, todos vão estar diante de Jesus, naquele grande dia, para responder o que fizeram com o corpo. O que você fez com o teu corpo? Não sei, isso eu estou falando, mas eu não sei qual é a pergunta. Mas o Senhor sabe o que Ele vai cobrar de mim e de você. Então a gente tem que estar sempre atento para as coisas. Poxa, primeiro eu tenho que tirar a trave do meu olho, porque é muito difícil. É facinho você tirar o cisco do olho do outro, um olho fechado você tira. Agora a trave que está no teu olho, dificuldade. Porque como a própria palavra diz, o bem que eu quero, esse não faço. Mas o mal que não quero, porque é aquela coisa, para você construir um castelo de areia, você tem que ter toda uma habilidade, cuidado e talento. E não é qualquer um que constrói. Agora, para destruir qualquer um destrói. Então, a criação, a edificação em Cristo Jesus, é só Jesus que pode fazer. E você vai ser luz no mundo. Por quê? Quando você estiver ali, tranquilo, sem você querer isso ou aquilo, porque às vezes a gente fica, poxa, eu quero, né? Eu já vi também muito isso. Eu queria oportunidade, aí eu falo assim, oportunidade para quê? Eu quando estava numa igreja, aí a pessoa falou assim, aí eu falei, cara, a melhor oportunidade é você estar na presença do Senhor, porque ninguém sabe o quão agradecido eu sou a Deus pelo que Ele fez na minha vida. Mesmo que eu conte, ninguém nunca vai entender, só eu sei. Às vezes quando eu olho assim, eu paro e fico meditando, eu falo, cara, Deus é muito tremendo. Por quê? Porque Ele faz maravilhas na tua vida e Ele vai te mostrando o que você precisa fazer para o outro. Aleluia. Aí quando, é Fábio, as pessoas não me conhecem como Fábio. Sabe, só quando você quer ser secreto, você quer passar incólume. Por quê? Vai ter gente que, isso aí, fazer um monte de coisa errada. Mas a gente quer esconder, embaixo do tapete, as coisas que quando você não conhecia a verdade, você fazia. Jesus. Não, você tem que dar testemunho. Mas você fazia isso. Disseste bem, teu português está um espetáculo. Fazia. Aleluia. Mas graças a Deus, o Senhor me encontrou, lavou-me, fez-me nova criatura. Amém. E as coisas velhas já passaram. E aquilo que passou não volta. Tanto que, poxa, eu queria muito, né? Eu quisera que eu tivesse com 25 anos. Ia ser maravilha. Mas não dá mais, cara. Você tem que ir agora, ali. Mas o quê?
fazendo a vontade do Senhor, porque eu acho que o versículo mais importante para os dias atuais está na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 25, que é a promessa que ele nos fez foi a vida eterna. A gente está esquecendo disso. A gente está esquecendo de arrependimento, de pregar arrependimento, porque a gente acostumou a um tal de pega um texto e passa, pega um texto e passa. Você meditou a maioria dos textos que você vai passando, porque parece bonitinho? É igual música. Você pega, tem uma música que ela é tão bonitinha, aí daqui a pouquinho ela fala, toda forma de amor, é tudo igual, é tudo tranquilo. Aí você fica, toda forma, é legal, qualquer forma de amor vale a pena. Será? É isso que a palavra de Deus estabelece? Que qualquer forma de amor vale a pena? Não, é o amor de Deus, é aquele amor segundo a palavra do Senhor. Agora, é necessário que você pregue, é necessário que você fale, é necessário que você seja. Porque se você é só ouvinte, legal, é bom ouvir, é muito bom. Mas e aí, o que você está fazendo com aquilo que você ouve? Você esquece? Que é isso? Você esquece, caraca, me esqueci de viver o Evangelho. E não dá. Porque como eu gosto de dizer, na palavra diz que o Senhor, quando Ele vier, Ele virá como um relâmpago. E com um relâmpago não dá para você falar, olha o relâmpago. Quando você falar, me perdoa, já foi. A oportunidade é agora, de arrependimento, de renovação. Não adianta eu querer, já estou, não estou, porque eu preciso a cada dia acordar e renovar o meu juramento com o Senhor, o meu compromisso com o Senhor, aquilo que eu preciso fazer com a minha vida, com o meu corpo, com o meu espírito, porque a palavra do Senhor, ela precisa ser pregada, não só por palavras, mas pelas atitudes, por aquilo que você é, para que possam olhar e falar assim, caramba, poxa, caraca, maluco, olha, Rodrigo, que transformação, legal, quem te viu, tal. Aí tu fala, é assim mesmo, cara, porque a própria palavra diz que melhor é o fim das coisas do que o seu começo, porque quando você termina uma tarefa, você descansa, mesmo que você não tenha sido bem sucedido naquela tarefa, mas você, só de terminar, você já descansa. Agora, imagina se você só vai sair daí enquanto terminar. Igual, antigamente, as promessas de castigo dos nossos pais eram assim, só vai sair do castigo quando... Aí tu fala, caramba! Mas o nosso Deus não, Ele toda hora nos dá oportunidade de arrependimento. Não importa o que o outro falou acerca da sua vida, importa o que o Senhor fala, porque Jesus andou com prostitutas, com bêbados, com cobradores de impostos, com toda sorte de pessoas ruins. Ele, em momento algum, ele disse para alguém fazer alguma coisa errada ou discriminou, ao contrário, abraçava os leprosos e falava com todos. Ele só não respondia à provocação, coisa que o crente de hoje em dia adora. O crente adora, quem é você? Que eu tenho 40 anos de evangelho. Não é nada. Jesus, quando era questionado com coisas erradas, ele ficava quieto. Quando era coisa meia dúbia, ele, você que está dizendo, não sou eu. Como se diz hoje em dia, Jesus não caía em pegadinha, e crente adora cair em pegadinha. É só falar uma coisinha, ele publica ali assim, Jesus não salva ninguém. Pontinho, pontinho, pontinho. Nem esperam você completar a frase para ter um monte de maldição. A palavra diz que da tua boca não pode sair palavra torpe. Aí você chama fulano de desgraçado, fulano vai para o inferno. Que evangelho é esse que a gente está vivendo? Evangelho segundo eu mesmo? Não pode. A gente precisa voltar
palavra, meditar aqui, ó. Que a tempestade é você, o não sei o que é você, Jesus, você é bom. A gente precisa voltar para a majestade do Senhor. Sem respeito, não tem nada de bom. Uma casa que não tem respeito é bagunça. Aí você vê, você entra na casa de Deus, as mulheres com roupas abertas, os homens com roupas apertadas, é um jogo de sedução para lá, um jogo de sedução para cá, e o Espírito Santo não consegue agir, porque é um jogo de vaidades, é um querer ser melhor do que o outro. A minha igreja tem tantas pessoas, maneiro, show de bola, legal. Clama ao Senhor que todas elas vão para o céu, porque não é quantidade. Aleluia. Jesus diante do monte, a multidão ali, ó, de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, mas ele falava com os 12. Os outros ouviam, estavam mais próximos, os discípulos. A multidão só esperava a hora do lanche. Por quê? Porque era carestia. E é fácil você levar o povo que está carente. Por isso que é necessário a gente estar preparado. Somos poucos. Opa, graças a Deus. Você quando tem uma sala de aula com muitos alunos, a maioria não aprende nada. Porque vai ter sempre aquele para jogar bolinha, aquele para botar apelido, aquele para botar o terror. Hoje em dia, então, que não tem respeito, porque os pais não dão respeito, tratam mal os professores, as professoras, e a gente acha bonito. A pessoa cai, a gente prefere tirar foto do que socorrer. Jesus. A gente não está nem aí. O cara, também quem mandou ele? O garoto passa empinando moto, tomara que caia. Na porta da igreja, com a Bíblia na mão, tomara que caia. Sabe por quê? Banalizaram, deixaram de lado o evangelho para viver as redes sociais, porque a aparência é o que está mandando. Aquele que é bonitinho, aquele que fala bonito, aquele que tem voz forte, aquele que tem dinheiro. E o evangelho para isso. Por quê? Eu vejo aí, pastores pegando o versículo para justificar a riqueza. Aí você pega aqui, depois de João, você pega o Atos, fala de Paulo, que era um homem rico, um homem famoso, respeitado, que largou tudo para andar sendo preso, passando dificuldade, naufragando, apanhando e dando glória a Deus, e pregando o evangelho. Hoje a gente pode estar aqui, com essa liberdade, porque a gente vive num país onde você pode pregar o evangelho, onde você pode fazer qual a religião que você quiser, e as pessoas queriam desculpa para não pregar o evangelho, para pregar a sua vontade. A gente precisa tomar essa rédea de novo, o evangelho, a vontade de falar de Deus, de viver essa palavra, de sermos verdadeiramente filhos de Deus, para que esse espírito que era dobrado em Elias, em nós é muito maior, porque é o Espírito Santo. Então está em mim, está em você. Eu não preciso pegar de ninguém, porque já nos foi colocado. Então a gente precisa o quê? Respeitar esse Espírito, fazer a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável, mas é para o Senhor, não é para mim nem para você. Nós só somos o quê? Servos desse Deus Altíssimo. Que o Senhor possa nos abençoar essa noite, nessa semana, e possamos fazer a sua vontade. E assim eu agradeço a riquíssima oportunidade com a qual nos devemos ao Senhor. Glória a Deus.